Oi, gente. Vou mostrar aqui um programinha de estatística legalzinho chamado Jamove. É um programa gratuito. Ele é multiplataforma, então funciona em Linux, Windows e Mac. Ao menos isso está escrito no site. Eu estou usando ele no Linux. E ele faz algumas análises mais simples, como TXT, ANOVA, etc. Faz uns gráficos e também, até onde eu sei, dá para adicionar módulos que fazem outros tipos de análise. Seria mais ou menos como se fosse adicionado pacotes no R. Então, módulos para análises adicionais que não estejam nele por definição. Vamos ver como que a gente pode fazer uma análise simples, no caso fazer um TXT e fazer alguns gráficos. Então aqui eu tenho dois conjuntos de dados, um que eu vou usar para o TXT de amostras independentes e outro para o TXT pareado. O primeiro conjunto de dados são medidas de temperatura tomadas em dois locais em um fragmento de cerrado. No caso, foram medidas no Estação Ecológica de Santa Bárbara, no interior paulista. E nós temos medidas localizadas na borda do fragmento. Então, são 25 medidas na borda e temos 25 medidas no interior do fragmento. E queremos ver, então, como que essas medidas diferem entre si. Ou melhor, se, por exemplo, na média, a temperatura na borda é maior do que no interior, que é algo frequentemente esperado quando a gente estuda efeito de borda. Então, eu vou selecionar esses dados, vou copiar eles, vou aqui no Jamove e vou colar os dados. Posso também fazer isso usando Ctrl+C, Ctrl+V. E agora é interessante modificar o nome das colunas. Então, eu vou em Data, Setup, e eu posso modificar as medidas das colunas. Então, eu vou chamar a primeira coluna de local. Não preciso colocar uma descrição, mas se quiser posso colocar, por exemplo, borda versus interior. Mas não seria estritamente necessário. E aqui ele diz o tipo de variável, nominal se uma variável categórica. Eu posso definir também como contínua, ordinal ou identidade, que seria, por exemplo, o número da parcela. E alguma coisa referente a dados ausentes. Enfim, no caso não tenho dados ausentes, não preciso me preocupar com isso. E aqui ele mostra os dois níveis que eu tenho dessa minha variável categórica, que são os níveis borda e interior. A segunda eu vou chamar de temperatura. E ele já disse uma variável contínua com dados decimais. Eu também poderia dizer que são dados de números inteiros ou dados de texto. Bom, dei os nomes das colunas, vi quais são os tipos delas. Eu clico aqui de novo no Setup para isso não ficar ocupando espaço. E posso fazer gráficos e figuras. Vamos fazer uns gráficos. Vou ser aqui, Exploration, Descriptives, então estatística descritiva. O que eu quero descrever? Eu quero descrever a temperatura. Essa é a minha variável. E eu quero descrever a temperatura separada por local. Então, split by, separar por. Split by local. E aqui ele já dá então algumas medidas. N, número de valores ausentes. N se o número de medidas, o tamanho amostral. O valor médio na borda, 39,5 graus, no interior, 36,6. A mediana, 39,1, 36,4. Desvio padrão, valor mínimo e valor máximo. Eu posso adicionar outras estatísticas. Posso, por exemplo, criar percentis. Percentis 25, 50 e 75%. Aí ele calcula os percentis, que seriam, por exemplo, usados para fazer um boxplot. Eu posso calcular variância, amplitude, o intervalo interquartile, enfim, interquartile. Posso ver se consigo calcular a moda. Aqui ele calculou a moda. 37,8 graus para borda, 36,3 para interior. Só que ele diz que para borda mais de uma moda existem. Ele está dizendo isso aqui embaixo. Calcular a somatória, a simetria, cortose e fazer um teste de normalidade. Tá? Ele faz o teste de Shapiro-Wilk. Calcula aqui o W, que é a estatística de teste, e calcula o p-valor. Para a borda deu um p-valor de 0,024, então
Com P menor que 0.05, nós teríamos evidência contra a hipótese nula de que os dados seguem a distribuição normal. Então, isso indica que os valores de temperatura na borda talvez não sigam a distribuição normal. No interior, deu um P valor mais alto. Então, no interior, os dados parecem seguir sim distribuição normal. E eu também posso fazer os gráficos. Que tipo de gráfico fazer? Eu vou fazer primeiro um box plot. Aqui ele fez um box plot mostrando mediana, quartil, primeira quartila, quartil de 5%, quartil de 75%, valor mínimo e valor máximo. E aqui no interior ele mostra alguns outliers também. Não vou entrar em detalhes como que ele calcula isso. E eu posso adicionar os dados. Boxplot com os dados. Infelizmente o boxplot e os pontos estão da mesma cor. Não sei se dá para mudar isso. Eu posso deixar os dados jittered, ou seja, espalhados aleatoriamente, ou fazer uns stacked, que eles vão ficar empilhados. Vamos ver se isso funciona. Então aqui os dados ficam empilhados em torno da linha central. E infelizmente eles ficam meio que escondidos pelo boxplot. Mas está aqui os nossos valores. Eu também posso fazer o tipo de gráfico chamado gráfico de violino, ou beanplot. Inclusive pode ficar sobreposto ao boxplot, mas vou tirar o boxplot e deixar só o beanplot aqui. Ele faz tipo uma função de distribuição de densidade. Então, onde nós temos essas curvinhas mais largas, quer dizer que nós temos uma concentração maior de pontos. Todos esses gráficos mostram que os valores de interior são mais baixos do que os valores de borda. Então aqui a temperatura na borda estava mais alta. Outros gráficos que eu posso fazer, eu vou desfazer esses agora. Eu posso fazer gráfico de barras, que ele mostra provavelmente a média e o desvio padrão. Eu posso fazer histogramas, que ele mostra com que frequência temperaturas em diferentes classes de valores foram observadas. E posso fazer gráfico de densidade, que seria tipo um histograma suavizado. Ele coloca uma curva que vai contornando esse histograma. Novamente vemos que a temperatura na borda é mais alta do que no interior. Bom, e agora para a gente fazer um teste, é basicamente o mesmo esquema. Vamos aqui t-tests, teste T de amostras independentes, e minha variável dependente é a temperatura, minha variável que agrupa é o local. Então o teste T nós podemos pensar nele como um teste que compara dois grupos, ou que relaciona uma variável resposta contínua com uma variável explanatória categórica que tenha dois níveis. Existe o teste T de students, que ele coloca aqui, e ele dá um aviso de que teste de Levein significativo para menor que 0.05, sugerindo violação da premissa de variâncias iguais. Teste T assume que a variância nos dois grupos, borda interior, é a mesma. Então nós podemos fazer esse teste de Welch, que ele faz uma correção para essas variâncias desiguais. Por algum motivo, ele não dá o P-valor exato, ele apenas diz que o P é menor que 0.001. Eu acho que seria melhor se ele desse o valor exato, mas fazer o quê? Talvez tenha alguma forma de fazer com que ele dê os P-valores exatos. Também posso fazer o teste de Mann-Whitney, que é o análogo não paramétrico do teste T, e eu posso definir as hipóteses. A hipótese de que os dois grupos são diferentes, então se um teste bicaudal, eu não especifico a direção do efeito. Ou posso definir que o primeiro grupo tem a média maior que o segundo, então borda maior que interior, ou o contrário, que a borda é menor do que interior. Então, com o teste bicaudal está dando P menor que 0.001. Se eu testo a hipótese de que a borda é maior do que no interior, a temperatura, ele também dá um P de menor que 0.001. Agora, se eu testar outra hipótese, ele dá um P de 1. Porque, inclusive, a gente viu pelos dados, né, que
os valores de temperatura no interior não são maiores do que na borda. Mas assim, e fiz aqui isso para mostrar, só que é importante você definir a priori qual teste você vai usar. Não vale você fazer vários testes e aí escolher aquele que deu o valor mais bonitinho. Dá algumas possibilidades do que fazer com valores ausentes. Ele também pode colocar medidas adicionais, por exemplo, a diferença entre as médias, um intervalo de confiança para essa diferença entre as médias, tamanho de efeito, estatística descritiva e também gráficos descritivos, mostrando aqui a média, mediana e o intervalo de confiança 95% para a média. Então, como que a gente interpreta isso? Bom, para cada um dos testes, nós temos a estatística de teste, que é o valor que é comparado com a distribuição de valores que poderiam ser observados na hipótese nula. Nesses casos, são distribuições previamente conhecidas. Os graus de liberdade, nós temos um total de 50 pontos. Só que, como tivemos calculado duas médias, uma média de cada grupo, perdemos 2 graus de liberdade. Então, temos 48 graus de liberdade remanescentes. E no teste de Welch tem uma correção por causa das variâncias desiguais. O p-valor, menor que 0,001, indica que nós temos boa evidência contra a hipótese nula. Então, nós podemos rejeitar a hipótese nula de que não tem diferença entre as temperaturas e concluir de que existe sim diferença entre as temperaturas. No caso de que a borda é mais quente do que o interior. Temos aqui a diferença média ou a diferença mediana, no caso do teste de Mann-Whitney, porque o teste de Mann-Whitney trabalha com medianas e não com médias. Então ele está dizendo que, em média, a borda é 2,98 graus mais quente do que no interior. O erro padrão da diferença, que é uma medida de incerteza que nós temos em relação à diferença entre as médias. Se a gente divide a diferença entre as médias pelo erro padrão da diferença, nós temos aqui a estatística do teste T. A estatística do Mann-Whitney calculada de outra forma. E o intervalo de confiança para a diferença entre as médias, que diz que, basicamente, com 95% de certeza, provavelmente a borda é entre 2,2 e 3,76 graus mais quente do que no interior. A explicação de intervalo de confiança não é exatamente isso. Tem que acontecer que se o experimento fosse repetido em 95% dos experimentos, o intervalo de confiança está englobando a diferença real, mas podemos pensar assim, temos 95% de certeza de que a diferença entre borda e interior está nesse intervalo. Então você vai passar mais calor na borda. E vou fazer agora um teste T de amostras pareadas. Nós temos aqui um conjunto de dados, normalmente de temperatura, só que agora nós temos termômetros que foram colocados no mesmo ponto, só que um foi colocado no solo e outro foi colocado no ar. No caso, preso a uma árvore a mais ou menos 1,30 m de altura, 1 metro, 1,30 m. Então, em cada ponto nós temos 2 termômetros, de modo que esses termômetros formam pares, eles não são independentes entre si. Vou copiar esses dados, Ctrl+C, vou aqui no Jamov, vou colar aqui nessa coluna para não me confundir. E novamente vou modificar os nomes. Essa aqui, coluna D, vou chamar de solo, temperatura do solo. E esse daqui vou chamar de temp ar. Deixa eu fazer o setup. Não vou fazer gráficos agora, porque como são amostras pareadas, a gente poderia fazer outro tipo de gráfico, que são, por exemplo, gráfico com linhas conectando os pontos. Análises, t-tests, paired samples t-test, teste T de amostras pareadas. Aqui. Vou selecionar essas duas variáveis, então clico em uma, seguro o Shift, clico na outra. E ele fez aqui o teste T de amostras pareadas. Então, as variáveis pareadas, né, temperatura do solo, temperatura do ar. A estatística foi o T de students, deu 3,44, temos 42 graus de liberdade. Por que 42 graus de liberdade? Porque nós temos
43 linhas, ou seja, temos 43 pares de valores, tiramos um par de valores e temos então 42 graus de liberdade. A resposta à pergunta universal da vida, universo e tudo mais. Vou refazer de novo, né, porque eu saí. E eu posso fazer o teste de Silnett, posso fazer o teste não paramétrico de Wilcoxon. Também dá um tipo significativo, P de 0.003. E posso colocar estatísticas adicionais, diferença média, no caso o solo, neste horário, que é em torno das 22 horas, estava em torno de 0.17 graus mais quente do que o ar. Posso calcular estatísticas descritivas, número, média, medianos e o padrão, erro padrão. E posso também fazer os gráficos. Então, mostrando aqui a temperatura do solo e a temperatura do ar. O solo estava mais quente, mas não muito mais quente. E também nós temos testes de normalidade, né, para checar as premissas do modelo, que assume normalidade. Vamos ver, normality test, P de 0.006. Os dados aparentemente não são normais, então seria mais apropriado usar o teste de Wilcoxon ao invés do teste T pareado. Voltando ao teste T de amostras independentes, temperatura em função de local, e vou fazer aqui o teste de normalidade. P de 0.253. Então eu posso sim, provavelmente usar o teste T, porque os dados são sim normais. E basicamente isso. Se nós tivéssemos mais grupos, a gente usaria a análise de variância, que tem de vários tipos, enfim. Eu poderia inclusive fazer análise de variância no lugar do teste T. Por exemplo, temperatura em função de local. E aí ele faz a análise de variância. As variâncias podem ser assumidas iguais ou não assumimos iguais. Estou usando a possibilidade do Welch, que não assume variâncias iguais. Normalmente temos gráficos, tabelas descritivas, enfim. E é isso. É assim que a gente trabalha com o Jamov para fazer algumas análises simples. E divirtam-se.